É isso, galera. Estamos de volta aqui no 1000 por hora com o Rodrigo Matari. Depois da Fórmula Indy, o assunto é Endurance. Ou melhor, corrida sprint do Campeonato Estadunidense de Endurance, porque tivemos no sábado como preliminar de luxo da 7ª etapa da Fórmula Indy, a 5ª etapa do IMSA WeatherTech Sports Car Championship, a Chevrolet Detroit Sports Car Classic, que equivale em termos de duração à corrida mais curta do calendário, empatada com Long Beach. São as provas de tiro curto, 1 hora e 40 minutos de trocação fina, elegante e sincera pelas ruas da antiga Motown, da Motor City. E aí a gente teve o quê? Vitória da Porsche? Não! Pelo contrário, quebra da invencibilidade da Porsche na temporada 2025. Querem saber como? Espera a vinheta que a gente conta como foi essa corrida que antecede a disputa das 24 horas de Le Mans. Não tem choque de data com campeonato nenhum, nem europeu, nem asiático, nem WEC. Mas porque afinal a corrida é no WEC, né, gente? É a 3ª etapa do Campeonato Mundial de Endurance, ou 4ª etapa? 4ª etapa, né? 4ª etapa do Campeonato Mundial de Endurance, a cereja do bolo, às 24 horas de Le Mans. O IMSA não pode ficar de fora. Nós vamos falar quem é que do IMSA correrá na clássica prova francesa. Segura aí que depois da vinheta eu volto. Então, meu povo, aqui Rodrigo Matar, mais uma vez, trazendo nesta nave louca que decola da República Popular de Olaria notícias do automobilismo nacional e internacional, as nossas resenhas. E olha, podem se preparando porque nesse final de semana tem 7 transmissões ao vivo, EF Open, GT Open e GT Cup Open Europe, 3 provas do EF Open, 2 de International GT Open, 2 da GT Cup Open Europe, tudo ao vivo, sábado e domingo, direto de Hockenheim. Os links já estão no canal. Então prestigiem Rodrigo Matar e seus Blue Caps. Brincadeira. Sérgio Milani, Boina, Felipe Meira, Vitória Coelho, Milton Rubim, quem mais quiser se juntar a gente nas transmissões. E à noite, no domingo, a gente vai fazer a resenha do Test Day. E segunda-feira tem live comigo, com o Felipe Meira, para a gente falar da polêmica 24 horas de Le Mans de 1965. Segundo o Meira, é aquela que não terminou. E sabe o que você pode fazer para ajudar o nosso canal? Simples, se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber as notificações na caixa de chat a qualquer hora do dia. Você assistindo o vídeo, diga de onde você está falando para aumentar o engajamento. Colabore, se possível, com a nossa campanha de financiamento coletivo, que vai com Superchat, clube de membros, com planos a partir de R$ 2,99, tem o seu Valeu Demais coraçãozinho, que vale um dinheirinho. Tem Hype, se você quiser hypar o vídeo. E também Pix, tá? Tem QR Code aqui na tela. Então, sem medo, você pode nos ajudar a crescer cada vez mais. E, desde já, meu muito obrigado a você que tem acompanhado todo o nosso trabalho, entendendo o nosso esforço em fazer sempre mais e melhores tópicos, mais e melhores vídeos, enfim, falando do mundo da velocidade em geral, dentro do que está claro ao nosso alcance. Com imagens na tela, vamos falar do IMSA WeatherTech Sports Car Championship, que chegou à sua 5ª etapa no circuito de Detroit, no Detroit Street Course, na pista de rua, que já teve corrida da categoria no ano passado. E essa foi uma corrida atípica, no sentido de que a BMW, que vinha com a invencibilidade de treino de classificação, perdeu para a Meyer Shank Racing. Os 2 carros Acura, o 93 de Nick Ellerly e Renger van der Zande, e o 60 de Colin Braun e Tom Blomqvist, dominaram as sessões de classificação, dividindo a primeira fila, separados por apenas 146 milésimos entre eles, um grid com 6 carros no mesmo segundo. Os 11 Hypercar GTP, no caso, separados por 2,1 de vantagem, né, do primeiro para o último colocado. Nos GTs, pole position para o Ford de Seb Priaulx e Mike Rockenfeller, que largou tendo ao seu lado Fred Vervisch e Christopher Mies. Um grid com 11 carros de cada categoria, 22 autos, participando de uma prova de 100 minutos que teve as suas atribulações, porque também puderam em diversos pontos do circuito de Detroit. Caminho de lá vai um, e foi uma corrida que teve muita disputa. E era calcada pela questão da estratégia, pelo seguinte:
A gente sabe que depois de tanta grita, de tanta situação nas 4 corridas anteriores, nas 36 horas da Flórida, mais Long Beach, mais Laguna Seca, havia queixas de que a BMW e a Porsche estavam sendo favorecidas demais em detrimento de Acura, de Cadillac e até do Aston Martin, Valkyrie, que não tem sistema híbrido, e até para quem não tem sistema híbrido, o carro do construtor britânico tem feito um belo papel no campeonato. Mesmo com uma corrida a menos, cabe lembrar que o Aston Martin Valkyrie até agora não enfrentou um único abandono nas 4 provas em que disputou a partir de Sebring. Então, vejo como sendo algo muito positivo essa questão da evolução do Valkyrie em relação aos seus adversários, mas a IMSA tratou de dar tratos à bola na questão do BOP e canetou Porsche e BMW para esse final de semana. Deixou os carros mais pesados, deixou os carros menos potentes, com uma curva menor de potência, e tanto a marca de Munique quanto a de Weissach sofreram. E evidentemente que o Team Penske sabia das suas limitações técnicas para essa etapa e buscou uma estratégia diferenciada para tentar minimizar o prejuízo e, quem sabe, levar um ou os seus 2 carros ao pódio. O que eles não contavam é que, principalmente a Cadillac, que se sentiu muito prejudicada e não vinha com boas performances no campeonato, tivesse em Felipe Albuquerque e Rick Taylor talvez seu principal destaque, e foi a melhor corrida da equipe, o N Taylor Racing, em toda a temporada. E também os pilotos do carro número 10, com o patrocínio da Dex, e que em Le Mans, terá a Mobil One como apoiadora. O carro número 10, que em La Sarthe será 101, o carro 10 perdeu a chance da vitória numa disputa épica com o Acura de Nick Elloly e Renger van der Zande, com o holandês dando o vazare, o golpe de misericórdia em cima do Rick Taylor, pertinho do final. Foi uma corrida eletrizante sob todos os aspectos, sensacional como tem sido. É lugar comum, a gente vê provas do IMSA muito boas, e essa prova de Detroit não foi exceção. Apesar de todas as características da pista, por vezes desfavorecerem, por vezes a gente perceber, estreita demais para carros tão largos. Também pudera, são protótipos e carros Gran Turismo. Evidentemente que são maiores do que um carro de Fórmula Indy, um carro monoposto. Mas foi divertida. Essa corrida de Detroit foi legal, foi tão boa quanto foi a do ano passado, e marcou, portanto, a quebra desse paradigma, deixando a Porsche fora do topo do pódio pela primeira vez após 5 provas, o que para o IMSA significa ter acertado a receita do balanço de performance para a corrida de Detroit. A próxima, que vai ser o Watkins Glen, que é a terceira corrida do formato de endurance, aí já é outro departamento. Aí vamos ver numa pista old school, rápida, se Porsche e BMW realmente vão ser ou não prejudicadas ou favorecidas, ou se haverá um equilíbrio. Porque quando você compara o WEC, e especialmente Spa-Francorchamps, que foi uma corrida animal, na minha opinião, a maior corrida da história do Campeonato Mundial de Endurance desde 2012, pelo equilíbrio demonstrado de forças. E a ausência desse equilíbrio acontecendo no IMSA, que sempre primou pelo equilíbrio, era algo a se pensar. Mas na corrida de Detroit, pelo menos as correlações de forças foram positivas, porque a Acura ganhou, Cadillac ficou em segundo, com o carro de Albuquerque e Taylor, a Porsche salvou terceiro com Campbell e Jaminet, Nasser e Nick Tandy ficaram em quarto, Dries Vanturi e Philippe Eng faturaram a quinta posição com a Bema, Colin Brown e Tom Blomqvist, que largaram em segundo, talvez tenham sido os grandes perdedores do dia, porque terminaram em sexto lugar. E quando falo que o Aston Valkyrie tem feito uma boa temporada, é porque Romain De Angelis e Ross Gunn ficaram em oitavo numa corrida de tiro curto, 84 voltas, ficaram a meio minuto apenas do vencedor. É muito positivo para a equipe The Heart of Racing conseguir trazer confiabilidade e resultados ao Valkyrie e dar moral para o Ross Gunn e para o Romain De Angelis, que farão parte do programa da marca nas 24 horas de Le Mans. Os clientes não pagaram placê, a Whelen não foi bem,
décimo lugar com Rob Bamber e Jack Aitken, e Jean-Marie Bruni e Timon van der Helm com a JDC Miller. Não passaram de figurantes e levaram uma volta também e ficaram em 11º. Entre os Gran Turismos, onde houve cenas hilárias como o payback do payback, né, que foi um enrosco entre o carro de Alexander Sims e Antônio Garcia com o Roxy, o Porsche da equipe AO Racing, guiado por Klaus Bachler e Laurin Heinrich. Os dois carros se enroscaram, um deu no outro, o outro deu num, assim, numa questão de minutos, segundos, de nanomicrosegundos. Foi sensacional o que aconteceu, né? Trocação purinha. E aí, aquele antigo carro de papel, lembra que a gente sacaneava o Mustang? O Mustang é de papel, o Mustang desmonta, o Mustang quebra, o Mustang ganhou de novo. Ganhou de novo com Seb Priaulx e Mike Rockefeller, 1.6 apenas à frente de Alexander Sims e Antônio Garcia. Uma batalha campal pela vitória, com Marco Mapelli e Andrea Caldarelli chegando em terceiro com o Lamborghini da FAF, apenas 3 décimos de segundo atrás do Corvette. E 3 marcas diferentes no pódio: Ford, Cadillac, felizes as montadoras estadunidenses, e a Lamborghini de Santa Agata. A Vasser Sullivan, que botou 2 carros na GTD Pro, ficou em quarto com Jack Hawksworth e Aaron Telitz. Hawksworth super sub na equipe Accords SP em Le Mans, com Bachler e Heinrich em quinto, Nick Katzburg e Tommy Milner em sexto, depois Dan Harper e Max Hesse, Rasmus Lind e Albert Costa, Frank Montecalvo, Parker Thompson. O carro de Fred Vervisch e Christopher Mies não terminou a prova, e mesmo com problema de freio, a BMW de Neil Verhagen e Madison Snow depois ainda completaria a disputa, terminando a prova em 22º e último. Apenas um abandono registrado numa pista de rua. Isso também dá uma medida do que tem sido confiável a questão de performance dos carros do IMSA nessa temporada. Situação do campeonato após a etapa de Detroit. Nasser e Tandy, a despeito do 4º lugar, seguem na liderança. O problema é que Jaminet e Campbell não estão muito longe. A diferença entre eles é de apenas 70 pontos. 1.795 para a dupla do carro número 7, 1.725 para a dupla do carro 6, cabendo a Dries Vanturi e Philippe Eng, o terceiro lugar na tabela, com 1.498 pontos. Nick Eloli e Renger van der Zande, com a vitória acumulada em Detroit, eles coparam, fizeram a pontuação máxima do fim de semana, 385 pontos. A dupla do carro 93 está em quarto lugar com 1.481. Felipe Albuquerque e Rick Taylor em quinto com 1.421 pontos. Marco Wittmann e Sheldon van der Linde, sexto lugar com 1.407. Jack Aitken, 1.356 pontos sozinho. Colin Brown e Tom Blomqvist, 1.340. Jean-Marie Bruni e Timon van der Helm, 1.222 pontos. Jordan Taylor e Louis Deletraz, que se constituem, do que eu acho, a grande decepção da temporada até agora, 1.214. El Bamber, 1.084, porque não fez Laguna Seca, por conta da coincidência de data com o WEC. Roman De Angelis e Ross Gunn, 12º lugar, com 969 pontos. Portanto, um bom campeonato dos pilotos da Aston Martin, a despeito de estarem com uma prova a menos. A Porsche Penske lidera com 1.795 entre as equipes, e a Porsche lidera entre as marcas com 1.854 pontos, contra 1.707 da Acura, 1.672 da BMW, 1.622 da Cadillac, 1.163 da Aston Martin, 562 da Lamborghini. A LMP2, que volta em Glen depois de 3 corridas fora, segue com Felipe Fraga, Josh Burton e Gar Robinson liderando o campeonato com 645 pontos. A Riley lidera entre as equipes também. No campeonato da GTD Pro, Klaus Bachler e Laurin Heinrich permanecem líderes da GTD Pro, mas Alexander Sims e Antônio Garcia se aproximam perigosamente da dupla do Roxy, Rexy, ou o que vocês quiserem chamar. A diferença entre eles é de apenas 11 pontos, 1.298 contra 1.287, com Mike Rockefeller e Seb Priaulx em terceiro com 1.243, Albert Costa, que teve diversos parceiros ao longo do campeonato, em quarto com 1.190, Christopher Mies e Fred Vervisch em quinto com 1.100
E 49, Dan Harper e Max Hess em sexto com 1.128, Madison Snow e Neil Verhagen em sétimo com 1.090, Andrea Caldarelli e Marco Mapperi em oitavo com 1.069 pontos, Nick Katzberg e Tommy Milner em nono com 1.062, Aaron Telitz na décima posição com 1.003 pontos. Entre as equipes, a All Racing lidera com 11 pontos de vantagem sobre o carro 3 da Corvette Pratt Miller. E entre as marcas, Ford, líder do campeonato com 1.339 pontos, Porsche em segundo, 1.322, Chevrolet em terceiro com 1.318 pontos, BMW em quarto com 1.256, depois Ferrari com 1.237, Lamborghini em sexto com 1.167 pontos, Lexus em sétimo com 1.107 e depois Mercedes AMG e Aston Martin que tiveram pontos apenas na corrida de Daytona. A GTD não disputou a etapa de Detroit, foi a primeira ausência e talvez será a única, né, da categoria no campeonato, onde Philip Ellis e Russell Ward lideram, somando 1.372 pontos, é a dupla atual campeã da categoria. A Winward lidera entre os times e a Mercedes AMG entre os construtores, seguida por Lexus, Porsche, Ferrari, Aston Martin, Chevrolet, BMW, Lamborghini e Ford. Olha o contraste, a Ford com a cliente Gradient é a última colocada. A Ford com a equipe oficial de fábrica Multimatic lidera na GTD Pro, faz parte. É isso. Então, findo o rescaldo da corrida de Detroit, quando a gente abre aqui Le Mans 2025 e olha para a lista de entradas, e aí a gente vê a diferença monstra, a diferença abissal do comportamento do European Le Mans Series e do IMSA, logicamente, em relação às 24 horas de Le Mans, um contraste com a Fórmula Indy e com a Fórmula 1. Da Fórmula 1 a gente já esperava qualquer coisa. Da Indy, eu sinceramente não esperava essa atitude de marcar uma corrida para a mesma data das 24 horas de Le Mans, e isso é péssimo para a imagem da categoria. Péssimo, péssimo, péssimo. E aí nós teremos do campeonato estadunidense os seguintes pilotos correndo as 24 horas de Le Mans. Da Aston Martin, Romain De Angelis e Ross Gunn, que já se sabia que fariam parte das provas mais longas, estiveram em Lusail, estarão no Bahrein e vão correr Le Mans. Felipe Nasser e Nick Tandy como integrantes do programa Porsche, Penske. Também o Mathieu Jaminet e o Matt Campbell, uma vez que a Porsche reduziu para 2 pilotos apenas a sua força-tarefa. Claro que em Imola e em Spa-Francorchamps ela fez uso de 3 pilotos, mas não seria o normal. Então você já tem aí 6 pilotos. O Will Bamber joga nas duas, então dá para dizer que sim. Temos o Will Bamber também com a equipe Cadillac, J. No mesmo caso, o Sebastian Bourdais, que está fazendo a LMP2 no IMSA. Então já são 8 pilotos. Dries Van Tour também está jogando nos dois. Sheldon Van der Linde, se não me engano, também. Então você já tem aí 10 nomes, né? Juntando os dois campeonatos, né? Tanto o WEC quanto o IMSA e 24 horas de Le Mans. Nico Pino, Neil Gianni e Nico Varrone eventualmente também correm. Então podem colocar 13. Mais a trinca do carro da Cadillac WTR. Felipe Albuquerque, Jordan Taylor e Rick Taylor. 16 pilotos. Jack Aitken, 17. Frederic Veste faz as corridas de endurance, faz o European Le Mans Series. Pode ser considerado como tal 18. Aí quando a gente vê a lista da LMP2, nos deparamos com Renger van der Zande, total sobe para 19. Colin Brown, total sobe para 20. E aqui a gente vai olhando os nomes, né? Nick Elloly, 21. E o total vai aumentar, né? Nick Bowley, 22, né? Porque o Nick Bowley vai correr com a Inter Europol. 22 pilotos, né? Louis Deletraz, 23. Pete Hyatt e Danny Cameron, 25. Se bem que o Pete Hyatt e Danny Cameron estão fazendo o campeonato europeu. Deixa em 23 por enquanto, certo? Essa conta. George Kurtz, 24. Nick Katzberg, 25 pilotos. E vai subindo, né? Ori Fidani, Lars Kern, Matt Bell, 28, que é um carro. A AWA tem um carro do IMSA, né? Que vai ter a inscrição do IMSA
de bronze, né? Desse Orifidani, ela está valendo para essa prova. 28 pilotos. E é isso, é basicamente o que temos em torno de 28 a 30. Tinha o Jack Hawksworth, 29. Praticamente 30 nomes que em algum momento ou em outros momentos disputaram provas do Campeonato Estadunidense de Endurance esse ano, ou disputarão, ou vão disputar. A conta é por aí. A conta é por aí. Mas é interessante ver que o IMSA não dá as costas para Le Mans. Aliás, Le Mans já dependeu muito do IMSA em outras épocas. Tem que ser muito grato aos estadunidenses por terem ajudado em momentos de crise. Houve uma subclasse criada para atrair equipes dos Estados Unidos para correr em Le Mans. Isso começou em 76. Podia ser tema de um TBT, né? Então a gente vê que a colaboração, fora o regulamento de convergência, a COF e IMSA, está rendendo frutos. E é por isso que Le Mans recebe com tanta primazia, com tanto prazer, os pilotos e equipes dos Estados Unidos. E é lamentável que a Fórmula Indy dê uma de Fórmula 1. Repito, é lamentável, é se apequenar demais. Mas, infelizmente, não é surpresa. Pessoal, amanhã voltamos com TBT aqui no canal, TBT número 217. Como a gente falou, antes das 24 horas de Le Mans, os próximos TBTs, serão 3 no total, acho, seriam todos alusivos às 24 horas de Le Mans ou a algo que lembre Le Mans. E amanhã nós vamos falar dos 70 anos da Alpine, fundada por Jean Redelet em 1955. A marca francesa do grupo Renault completa 70 anos de uma linda história que será contada, claro, com Le Mans tendo o recheio, sendo o recheio dessa data festiva. A gente se vê no TBT nessa quinta-feira. Tchau, pessoal!